Olá, meus amigos, muito boa tarde. Neste vídeo eu vou tratar do tema tutela de evidência, parte 1, em que eu abordo uma noção do que vem a ser tutela de evidência, a legitimidade para requerê-la, os requisitos e as hipóteses respectivas, matéria que, fundamentalmente, nós vamos encontrar no artigo 311 do Código de Processo Civil de 2015. Sempre lembrando que, junto com o vídeo, nós postamos a nossa sinopse a respeito do roteiro do que aqui é falado, que pode ser acessado através do link que se encontra disponível na parte descritiva do vídeo. Primeiro tópico, então, a noção sobre tutela de evidência. O que vem a ser tutela de evidência? Tutela de evidência, o regramento do artigo 311 do CPC, é aquela espécie de tutela provisória fundada na evidência do direito invocado. Lembrando que a evidência, ela envolve um conceito relacionado à ideia de alto grau de probabilidade, uma espécie de quase certeza do que aquilo que se pede é algo realmente viável, algo que realmente é devido a quem seja o autor do pedido. Há uma alta carga, na evidência, há uma alta carga de preponderância dos fatores convergentes em detrimento dos fatores divergentes no que tange ao direito reclamado. Então, os fatores que convergem, que sustentam o direito reclamado, são altamente preponderantes sobre aqueles que divergem dele, que não lhe dão sustentação. Aliás, sobre essa questão relacionada aos níveis de convicção, a impossibilidade, a possibilidade, a probabilidade, a evidência e a certeza, eu recomendo aos nossos espectadores que assistam o vídeo Tutela de Urgência, parte 2, onde eu trato das disposições gerais a respeito de tutela de urgência, e ali dos minutos 2 ao 10.49, a gente vai ter uma abordagem bem detalhada acerca dos níveis de convicção, dentre eles aquele que nós podemos chamar de evidência. Mas a evidência, em linhas gerais, significa uma quase certeza do direito que se invoca, um altíssimo grau de probabilidade da sua existência. E em função, como eu disse, da alta carga de preponderância dos fatores convergentes a ele sobre os fatores que dele divergem. Uma coisa importante em relação à tutela de evidência é que ela independe da existência de periculum in mora, quer dizer, de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. A evidência ela não tem relação com o periculum in mora. É claro que pode haver periculum in mora, mas o periculum in mora ele não está necessariamente associado ao conceito de evidência. O conceito de evidência é um conceito de clareza, de alta probabilidade do direito invocado, sem a necessidade de que haja, para sua concessão, o periculum in mora, ou seja, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Basta haver a evidência do direito invocado, mesmo que não haja periculum in mora. A legitimidade para requerer a tutela de evidência, ela é sempre do autor, da parte que ocupa o polo ativo da relação processual. E os requisitos para sua concessão são, primeiramente, o requerimento formulado pela parte interessada, pelo autor. Então, o autor tem que requerer a concessão da tutela de evidência. Ela não pode ser concedida ex officio pelo órgão julgador. Se a parte interessada não requerer, por mais evidente que seja o direito que lhe assiste, ainda assim o órgão julgador não poderá conceder
por ato de ofício, a tutela de evidência. E ainda, além do requerimento formulado pela parte interessada, o outro requisito é que haja, como o próprio nome diz, a evidência do direito invocado. De que maneira que se dá essa evidência do direito invocado? Primeiro, tem que ter a presença do requisito fático, que é a prova do fato alegado. Então, o autor tem que provar que aquele fato que ele alega realmente é daquela maneira. Isso a gente chama de requisito fático. E o segundo, que é o requisito jurídico, a alta probabilidade, a evidência de procedência do pedido. Então, além de provar aquele elemento fático que lhe dá sustentação, o autor também deve provar, para deixar clara a evidência, que existe uma alta probabilidade de que o pedido que ele formula realmente venha no futuro a ser acolhido. Falo agora, meus amigos, das hipóteses da tutela de evidência, que são aquelas previstas nos incisos 1 ao inciso 4 do artigo 311 do CPC 15. A primeira hipótese, então, de concessão de tutela de evidência, inciso 1 do artigo 311, é aquela que se dá quando ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte em relação ao desfecho da causa. Então, abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório pela parte contrária. O abuso do direito de defesa ou a protelação desnecessária sempre vão atentar, meus caros, contra o princípio da boa-fé objetiva, que está previsto no artigo 5º do CPC, e o princípio da cooperação entre as partes, as partes devem cooperarem para que a causa tenha um desfecho justo. Isso está previsto no artigo 6º do CPC 15, e ainda o princípio da celeridade processual, que está previsto no artigo 4º do CPC 15. Então, o abuso de direito, quando alguém abusa do direito de defesa ou protela desnecessariamente o desfecho da causa, fere pelo menos esses três princípios: o princípio da boa-fé objetiva, artigo 5º, princípio da cooperação entre as partes, artigo 6º, e o princípio da celeridade processual, artigo 4º, todos eles previstos no CPC 15. O abuso do direito de defesa se dá quando a outra parte usar meios de defesa de forma totalmente despropositada, de forma excessiva. É defesa em excesso. Como, por exemplo, levantando incidentes, levantando questões incidentais nitidamente incabíveis ou inúteis. Levanta lá incidentes, esse incidente, aquele outro incidente no processo, um incidente de falsidade, um incidente disso ou daquilo, desnecessariamente, incabivelmente e de forma inútil. Ou quando a parte, por exemplo, também junta documentos totalmente desnecessários ou que não tiverem qualquer relação com a demanda, somente com o propósito, com o intuito de tumultuar a ordem processual. Então, são exemplos aqui, o levantamento excessivo de incidentes incabíveis e inúteis, a juntada de documentos desnecessários que só vêm a tumultuar o processo, são exemplos de situações caracterizadoras de abuso de direito de defesa. Além do abuso de direito de defesa, esse inciso 1 também contempla o manifesto propósito protelatório para o desfecho da causa. Quer dizer, quando o mesmo sujeito, não abusando do direito de defesa, ele utiliza manobras para retardar o andamento do processo. E aí eu cito aqui 2 exemplos para ilustrar.
por exemplo, informando endereços incorretos de testemunhas para que elas, não sendo localizadas, propositalmente a ação sofra um retardo, a instrução sofra um retardo. Né? Ou quando pede diligências inúteis, diligências que não têm qualquer propósito de utilidade para a apreciação da causa. Então, são exemplos de situações em que o sujeito está utilizando manobras que, na verdade, tendem apenas a protelar a solução da causa, jogar para frente o desfecho daquele processo. Então, nestas hipóteses, na verdade, né, do inciso 1, que são duas, o abuso do direito de defesa e o manifesto propósito protelatório para o desfecho da causa, a evidência vai decorrer da presunção de que quem abusa do direito de defesa ou quem usa estratégias para protelar a solução da causa é porque realmente há uma grande probabilidade, uma alta carga de probabilidade de que aquela pessoa não tenha razão naquilo que contesta. Então, a evidência decorre exatamente disso, né? Quem abusa do direito de defesa ou quem usa de protelações indevidas para o desfecho da causa, é provável, é muito provável, é altamente provável que não tem o direito que diz possuir. A segunda hipótese, que está no inciso 2 do artigo 311 do CPC 15, também de tutela cautelar de evidência, né, diz respeito a situações em que as alegações de fato elas puderem ser comprovadas apenas documentalmente, quer dizer, basta documento para provar os fatos, e houver, ao mesmo tempo, além disso, houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Então vamos aqui dividir esse dispositivo do inciso 2 em duas partes. A primeira parte, as alegações de quem pede a tutela de evidência puderem ser, e de fato tiverem sido, naquele caso concreto, comprovadas apenas por documentos, sem a necessidade de produção de outras provas. Então, a prova documental ela é suficiente para demonstrar a existência daquele fato, ou daqueles fatos que se alega existir. E aí, por exemplo, de prova documental que serve para isso? Uma prova que tenha sido emprestada de outro processo, que já tenha sido devidamente produzida em outro processo, e que aí o interessado importa daquele processo para o processo aqui onde ele pede a tutela de evidência. Ou um outro exemplo de prova documental, uma ata notarial que tenha sido lavrada num cartório, num tabelionato, demonstrando o pressuposto fático daquela evidência que se pretende demonstrar, que se pretende obter. Desculpe, daquela tutela de evidência que se pretende obter. Então, as alegações tiverem sido, de fato, comprovadas por algum documento, e esse documento é o suficiente para comprovar se aquelas alegações de fato que se fez. E a segunda parte, né, haver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. O que são casos repetitivos? É aquela previsão que está lá no artigo 927, inciso 3 do CPC, né, que diz que os juízes e os tribunais eles devem observar a resolução, inciso 3 diz a resolução de demandas repetitivas pelas quais se cria um efeito vinculativo. Então, quando existe o julgamento de casos repetitivos, a resolução dessas demandas repetitivas, quando se confere esse status a determinados julgamentos, o inciso 13, então, demonstra que os juízes devem observar, preconizam, inciso 3, que os juízes devem observar isso que foi já decidido em casos repetitivos, e aí se cria um efeito vinculativo. Ou então, além dos julgamentos de casos repetitivos, que está no 927, inciso 3 do CPC, também
a questão da súmula vinculante. É uma previsão do artigo 103A da Constituição Federal e que também tem previsão no inciso 2 do mesmo artigo 927 do CPC, do qual eu falei há pouco. O que diz ali? Os juízes e os tribunais observarão, é o 927, e o inciso 2, os enunciados de súmula vinculante. Qual é a razão da evidência desse inciso 2 do artigo 311 do CPC 15, meus amigos? Neste caso, do inciso 2, a evidência decorre, primeiro, da prova antecipada do fato alegado, né? Seja por que documento se produziu essa prova antecipada, isso se somando à segurança, né, da juridicidade da pretensão, que essa juridicidade que ela é consagrada pela tese que é firmada no julgamento dos casos repetitivos ou em súmula vinculante e que acarreta, então, a vinculação do juízo a todas as situações que sejam idênticas. Então, temos aí a evidência decorrente desse somatório de fatores. A prova inequívoca e documental do fato, documental e inequívoca do fato, pode ser por prova emprestada, como eu disse, pode ser por uma ata notarial, desde que seja prova estritamente documental, e que o caso ali mencionado se encaixe naquilo que já foi apreciado a título de julgamentos repetitivos ou que esteja consagrado em súmula vinculante, lhe conferindo a necessária segurança de juridicidade. A terceira hipótese que está então no inciso 3 do artigo 311 do CPC 15, que dá ensejo também à possibilidade da tutela de evidência, diz respeito ao fato que na situação que se tratar de pedido rei persecutório, fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob cominação de multa. Repete-se aqui, na verdade, né, meus caros, o que nós tínhamos no CPC de 1973 como ação de depósito, lá do artigo 901 ao artigo 906. Existe um pedido rei persecutório, que é aquele pedido do proprietário cujo bem não esteja em sua posse. O sujeito é proprietário, mas o bem não está sob a posse dele, está sob a posse de outra pessoa. Neste caso, então, se houver prova documental do contrato de depósito para que o bem permaneça com o depositário, que é um possuidor e não o proprietário, o juiz pode, a título de tutela de evidência, determinar que o depositário possuidor entregue o bem, do qual ele tem o depósito por força de contrato, ao seu proprietário. Entregue o bem ao seu proprietário. Neste caso, o juiz deve fixar uma multa cominatória contra o possuidor, caso a ordem de entrega do bem por ele ao proprietário não venha a ser cumprida. Onde é que está a evidência nesse caso, né, do inciso 3? Na prova documental consistente no contrato de depósito, que diz que o sujeito tem um depósito de um bem que não é dele, o que gera a demonstração de propriedade do bem pelo autor da ação, que tem o direito de reaver o bem que lhe pertence. Tá? Então, esse é o mote do inciso 3 do artigo 311. E o inciso 4 do artigo 311 refere à hipótese na qual a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Então, a primeira parte, que diz respeito às alegações poderem ser, e tiverem sido, no fato concreto, comprovadas apenas por documentos, sem necessidade de produção de outras provas. Que documentos são esses? Repetimos o que falamos agora há pouco. Uma prova emprestada de um outro processo,
uma ata notarial demonstrando o pressuposto fático, né? Então, junta os documentos, o autor junta os documentos, o fato é este, está documentalmente comprovado através desses documentos que o fato é este. E a segunda parte, o réu é citado, contesta, mas não opõe prova capaz de gerar dúvida razoável acerca da veracidade dos fatos já previamente comprovados pelo autor. Mesmo que o réu tenha contestado a ação nesse caso e trazido prova, esta não se revela satisfatória para pôr em xeque, de forma consistente, de forma realmente séria, a prova documental produzida pelo autor. Então, o autor apresenta uma prova documental que comprova os fatos que ele alega e o réu, na contestação, não consegue trazer uma prova consistente que desdiga aquilo que foi comprovado pelo autor através da sua prova documental. Onde é que está a evidência nesse inciso 4? Está na indução a se pensar que se não há como ser desconstituída a prova documental trazida pelo autor, isso lhe confere ao autor um alto grau de certeza quanto à veracidade da sua pretensão. Se o réu teve a oportunidade, junto com a contestação, de trazer uma prova que iria afrontar e suscitar uma dúvida razoável acerca da autenticidade daquilo que o autor disse, e o réu não fez isso, não trouxe essa prova junto com a contestação, então o pressuposto é que fica evidente o direito alegado pelo autor e solicitado a título de tutela de evidência. Certo, meus caros? Então, estas são as principais considerações acerca desta primeira parte do tema tutela de evidência, em que eu tratei da noção, da legitimidade, dos requisitos e das hipóteses contempladas nos incisos 1 a 4 do artigo 311 do Código de Processo Civil. Até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço a todos.